Família morre após se envolver em colisão. Corpo é encontrado boiando em açude, na zona rural de Queimadas. Homem é preso suspeito de roubar perfumes em Cuité. Clima frio é sinônimo de doenças respiratórias e a gente mostra como preveni-las. E ainda a gente mostra a moda do São João, que está cada vez mais parecida com uma Fashion Week. Hoje é quarta-feira, 26 de junho de 2024 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que o corpo de um homem foi encontrado boiando na manhã de hoje em um açude, na zona rural de Queimadas. A Polícia Civil está investigando as causas dessa morte. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado logo no início da manhã, dando conta de um cadáver boiando num reservatório às margens da BR-104, no Ligeiro, em Queimadas. O corpo de um homem ainda não identificado, pelas características, dá conta de que esse afogamento não aconteceu hoje, em virtude do corpo estar demonstrando muito inchaço. Essa situação chamou a atenção de moradores, de pessoas que passam próximo aqui à rodovia, inclusive IPC, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros no local. As informações iniciais são de que ninguém reconhece o corpo do sexo masculino que foi localizado, como eu disse, logo cedo nesse reservatório que fica localizado aqui às margens da BR-104 em Queimadas, no bairro Ligeiro. E isso chamou a atenção, como eu disse, de pessoas que vão passando aqui no local e também da vizinhança. Esse reservatório a gente observa que fica aqui entre a rodovia e algumas residências localizadas aqui em Queimadas. Inclusive moradores nos informaram que esse local aqui, as pessoas jogam detritos, lixo, enfim, o que podem jogar aqui. E como fica bem à margem, ninguém sabe, inclusive, o que pode ter ocorrido, se essa pessoa foi atropelada na BR, se essa pessoa escorregou ou se estava tomando banho, que também é comum uma situação dessa aqui, vez por outra, segundo também morador. Olha, um grave acidente chocou a Paraíba. Uma família acabou morrendo. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Sabrina Lima. Essa tragédia aconteceu no início da noite de ontem na PB-030, no município de Pedras de Fogo, na região metropolitana de João Pessoa. Pai, mãe e filha de 6 anos de idade morreram em um acidente envolvendo o carro que eles estavam, um Fiat Strada, com um trator. Elisânia Aline do Nascimento Alves, de 37 anos, Levi Gomes Alves, de 46 anos e a filha deles, Jamile do Nascimento Alves, de 6 anos de idade, morreram no local. As imagens do acidente são bem fortes e mostram o impacto dessa colisão. A polícia investiga o que pode ter ocasionado esse trágico acidente que terminou com essas 3 mortes, se foi a iluminação da PB ou mesmo as condições da estrada. A família havia saído para fazer compras. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. Olha, a Polícia Federal realizou mais uma fase da Operação Discovery. O objetivo é combater o armazenamento de material de abuso sexual infantil. As operações Discovery 1 e 2 que ocorreram em Santa Rita, nesta manhã de quarta-feira. Os investigados responderão pela aquisição e armazenamento e disseminação de material de abuso sexual infanto-juvenil, crimes previstos no artigo 241 e 241A e 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir da perícia e análise do material digital apreendido.
Durante a ação policial, um estudante de 18 anos foi preso em flagrante. Você observa, Paulo, que a Polícia Civil, a Polícia Federal, ela disse que houve inicialmente mandados de busca e apreensão e só depois é que, no boletim dela, ela informa que foi preso alguém, né? E nesse caso a gente destaca justamente a prisão de um jovem de 18 anos de idade envolvido aí nesse tipo de crime. Ele foi autuado em flagrante pelo armazenamento de material de abuso sexual infanto-juvenil. Vamos mudar de assunto para fazer um alerta. Escuta só essa história. Um homem ficou ferido após sofrer queimaduras no último domingo. O serralheiro tentava acender uma fogueira quando o fogo se alastrou e atingiu o corpo dele. Uma câmera de segurança, a gente está vendo aí, registrou todas as imagens, o momento do acidente. Vamos ver. Estas imagens mostram o serralheiro José Almir Gomes da Silva, de 32 anos de idade, acendendo uma fogueira na tarde do domingo, véspera de São João, em Cacerengue, no Curimataú. De repente, uma explosão e José Almir se transforma numa tocha humana. Impressionante o incêndio provocado pelo etanol. José Almir corre pegando fogo. Ele sofreu queimaduras na perna e na mão. O serralheiro encontra-se internado na ala de queimados do Hospital de Trauma. O trabalhador contou como foi que tudo aconteceu. A gente estava começando, a comemorar lá o São João, fui ligar lá a fogueira. E aí eu tive a brilhante ideia de ligar com álcool. Etanol? Com etanol que eu tinha lá, que eu trabalho com serralheiro e aí eu compro o álcool no modo de limpar as peças, para primeiro pintar. Aí não estava pegando de outro jeito. Você colocou antes o quê? A gente colocou o famoso óleo de cozinha, para ver se pegava com papel. Aí, só fumaça? Só fumaça. Aí eu tive a brilhante ideia de usar o álcool, Eu disse, vou pegar o álcool ali, que com o álcool vai mais rápido. E nada de pegar? Aí quando fui jogar o álcool, aí acendeu um pouco, ficou aceso, só que querendo apagar. Aí eu peguei e disse, vou jogar mais, aí fiquei jogando. Aí, vou jogar mais. Aí de repente, só vi a explosão e o fogo por cima de mim. Agora, Almir, foi uma situação muito delicada, Porque podia ter acontecido uma tragédia, Na verdade, a minha sorte, foi instinto de Deus mesmo que ajudou, que eu ligeiro tirei a roupa, O instinto foi tirar a roupa rápido, porque a roupa era meio que inflamatória. Aí eu consegui tirar a roupa logo e foi como que queimou menos ainda, Porque poderia ser muito pior. Depois do que aconteceu com ele, um alerta, uma orientação de quem foi vítima. A orientação é que jamais pense em nada inflamável, Nem álcool, nem gasolina. Essas coisas bem inflamáveis aí, porque o risco é muito grande de acontecer o que aconteceu comigo. Você está aqui contando a história, velho? Graças a Deus eu estou aqui para contar a história, E alertar a quem está aí fora para não fazer o que eu fiz, Vamos falar de saúde agora? As taxas de pessoas vacinadas contra a gripe estão baixas e é justamente no período em que há mais índices de resfriados. O repórter Paulo Pessoa conversou com um pneumologista e fala das doenças respiratórias e como a gente pode prevenir. Com a chegada do inverno e a baixa das temperaturas, muitas doenças terminam sendo comuns nesse período do ano. Por isso, nós estamos aqui com o pneumologista Dr. Geraldo Medeiros para trazer algumas orientações de um modo geral para a população. Primeiro, Dr. Geraldo, quais são as doenças mais comuns nesse período do ano na nossa região? Bom, em Campina Grande, em função de se situar a 580 metros acima do nível do mar, e uma temperatura baixa nesse período, nós temos uma incidência elevada das viroses respiratórias pela influenza, o vírus sincicial respiratório, que hoje é uma preocupação e tem vacina. E, além disso, desenvolve um quadro viral e, posteriormente, pode desenvolver um quadro bacteriano com pneumonias bacterianas graves. E aí,
como o cidadão, de um modo geral, pode trabalhar, digamos assim, para prevenir essas doenças nesse período do ano? Bom, primeiro as pessoas precisam ter sua carteira de vacinação atualizada. Você tem de se vacinar no mês de abril, anualmente, contra a influenza, não é? Contra a gripe. E hoje existe a vacina do vírus sincicial respiratório, que é um vírus que tem, após a pandemia, tem uma incidência elevada, principalmente em pessoas acima de 60 anos, e nós já temos disponível a vacina para o VSR, que é o vírus sincicial respiratório. Para vocês terem uma ideia, de cada 5 pessoas acima de 60 anos que se internam no hospital, uma morre de vírus sincicial respiratório quando não está vacinada. Não havendo a possibilidade, mesmo com todos esses cuidados, a doença chegando, o que é que a pessoa deve fazer? Bom, precisa ter em mente que a virose comum, a gripe, ela tem uma evolução autolimitada de 5 a 7 dias. Quando há um prolongamento dos sintomas e uma intensificação dos sintomas após 5, 7 dias, é preciso o sinal de alerta ser disparado e o paciente procurar o médico. Gente, olha, o caramujo africano está em época de proliferação e pode causar danos ao sistema nervoso central e também problemas intestinais. A gente vai mostrar agora como se proteger. Para a gente entender o que acontece, por que tem tanto caramujo aqui na cidade, o que eles podem causar, a gente conversa agora com o pesquisador e professor Tiago Gurjão, que vai falar um pouquinho para a gente por que tem tanto caramujo aparecendo aqui em Campina Grande, professor. Falar da existência do caramujo nessa situação que se encontra, nós falamos de desequilíbrio. Primeiro, uma espécie que não era endêmica nossa. Na década de 80, esse caramujo foi trazido para cá para substituir de uma forma econômica o nosso conhecido escargot. Então, ele foi trazido. Só que ele não foi manejado da forma que era e perdeu o controle. Ele foi proliferado e saiu para o meio ambiente. Quando ele saiu para o meio ambiente, ele encontra alguns vermes que utilizaram ele como um hospedeiro. Até então, o caramujo ele não tinha disseminação eficiente das doenças. Hoje, nós já temos. Então, a existência do hospedeiro, que é o caramujo, o molusco, né? Com os vermes, aí sim é recorrente e é constante. Por isso que dá o risco maior de infecção por ele. E o que é que ele pode transmitir de doença para a gente? A existência de 2 vermes significativos com o molusco, com o caramujo gigante, é importante porque um desses vermes pode gerar uma doença que nós chamamos de meningite eosinofílica. Então, muito cuidado, se for manipular o caramujo para descarte, que seja com luvas de proteção, tá? E, principalmente, o habitat do caramujo são locais úmidos, solos úmidos de rios, de lagos, onde nós temos a nossa produção de leguminosas, de folhas. Então, aí vem mais um cuidado, o manejo e preparo dos legumes e as folhas em casa. Tem que lavar bem direitinho. Não somente lavar, né? Os vermes eles vão ser eliminados com o auxílio do hipoclorito de sódio, né? Então, a 1,5%. Como uma receitinha de casa, a gente coloca entre parênteses uma colherzinha de cloro, de água sanitária, uma colher de água sanitária para 1 litro de água. Esses produtos têm que ficar submergidos em, no mínimo, 30 minutos, para depois fazer a ingestão. Professor, e o que é que as pessoas podem fazer? Porque tem alguns locais que tem muito caramujo. O que é que as pessoas podem fazer para eliminar esses caramujos? O primeiro passo é acionar a vigilância sanitária, para que eles coletem uma amostra e dessa amostra eles enviem para uma Fiocruz, um laboratório governamental do Estado ou do Ministério, né, da Agricultura, para identificação se o caramujo está sendo hospedeiro do verme. Tá? Se ele não tem como fazer isso e a quantidade é muito grande, ele pode fazer a coleta desses animais com luvas de proteção, sem contato das mucosas com o caramujo, macerar toda a casca dele, a concha, porque a própria concha ela pode servir como reservatório de água para o Aedes aegypti. Tá? Então, quebrar a concha, enterrar em cima da massa dos caramujos macerados, colocar pelo menos um cal virgem para depois. E a gente fala agora do estado de saúde de Bilil de Campina. Ele permanece internado no Hospital de Trauma aqui de Campina Grande. O estado de saúde dele é considerado grave.
Passando aqui para atualizar o quadro do nosso querido Bilio de Campina, que está interno aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande, iniciando já o 3º dia de internação hospitalar. E neste período da tarde, saíram os exames que estavam faltando, o exame de coagulação sanguínea, o coagulograma, onde estiveram praticamente dentro da normalidade. Dessa forma, a nossa equipe de neurocirurgia optou por realizar uma pequena intervenção, que foi colocar um catéter dentro da cabeça de Bilio de Campina, para que de forma precisa pudéssemos fazer uma monitorização da pressão intracraniana. Isso faz com que a equipe de UTI aqui do hospital possa ter de forma precisa o controle da pressão intracraniana do nosso querido Bilio de Campina, e caso haja alterações significativas, a nossa equipe de neurocirurgia define as próximas condutas. A seguir, preto, couro e muito brilho na Fashion Week do São João e Campina. E ainda a gente mostra quais são os shows de hoje lá no Parque do Povo. Olha só, gente, se engana quem pensa que São João é apenas aquele xadrez, né? Na cidade do maior São João do mundo, essa é a época para arrasar nos looks. E algumas pessoas ousam até chamar de Fashion Week. Pois é, vamos ver. O mês de junho é um mês muito aguardado por quem mora no Nordeste, né? Afinal, chega a época das festas juninas e se tem uma coisa muito séria é a composição do look. Para vocês terem uma ideia, o pessoal se programa com meses de antecedência, escolhendo as peças para não fazer feio na hora que a festa chega. Maio a gente já começa a ver as tendências, começa a estudar a respeito e ponderar, né? Equilibrar o que de fato dá para usar esse São João, o que dá para economizar e pegar do São João passado, e a gente vai juntando as peças para conseguir montar algo que fique legal, fique bacana e que não fique com a cara de todo mundo, né? Pra gente que mora aqui, compor o look é uma coisa muito séria, né? Com certeza, é o que eu sempre converso até com meus seguidores, que as pessoas de fora pensam que é algo mais tradicional, camisa xadrez e parte de baixo, né, saia ou calça jeans, e não, gente, realmente é o Fashion Week Campina Grande, e a gente tem muito orgulho, né, de se preparar, se organizar, ficar bonito, para vir desfilar aqui no Parque do Povo, arrasando. As produções são caprichadas em todos os estilos. Tem o tradicional xadrez, claro, mas no São João do Nordeste tem espaço para todos os tipos de looks. O importante é se sentir bem. No inverno, o couro ele sempre vem à tona. Então, as sainhas de couro, os vestidos curtinhos, colados, todos de couro. A gente viu muito a presença das fivelas, trazendo a utilitário a essas peças invernosas. O cinza, o cherry, que são tons extremamente recorrentes agora nesse inverno 24. E claro, se você acha que vale o brilho, se você quer vir no Shine Bright Like a Diamond, vale também. A gente tem o paetê, a gente tem o metalizado, a gente tem o lurex, são vários estilos de brilho e cada um deles se encaixa num estilo. Então, ela fugiu do óbvio, ao invés do preto, ela tá com azul marinho. A gente vê aqui uma sobreposição, é a época da sobreposição, num colete super bonito. Sainha, a gente já sabe que é a pedida realmente para as festas. E nos pés, ela tá de coturno. Então, mesmo sendo super estilosa, ela tá confortável também. Detalhe para o ponto de brilho, que é o metalizado da bolsa. Agora a gente achou o brilho que estava procurando, né? Falamos tanto nos brilhos e agora eles apareceram. Exatamente, e ainda misturado a mais uma tendência, que é a transparência, que tá todo mundo abusando nas produções. Ficou lindo aqui um look all black, e ela ainda arrematou com a bota de bico fino, mas percebam que o salto nem é tão alto. A gente tá aqui achando um look mais alternativo, que também cabe no Parque do Povo, cabe todo tipo de look. A gente estava em busca de alguém que tivesse usado a criatividade. Foi exatamente isso que ela fez e sustentou no look. Na parte de cima, ela pega a t-shirt e faz a composição high-low,
com a saia de paetê. E olha só como ficou bacana. Mais um look arrematado com a presença do coturno, o metalizado na bolsa e finalizado com a bocona cherry, super fashion. E eu amei esse look. Pois é, agora que você já teve umas dicas aí do que vestir, prepara o seu look, porque o São João tá na reta final. Então, agora mais do que nunca, tá na hora de caprichar no visual. E já que a gente tá falando de maior São João do mundo, vamos pra programação de hoje, né? Hoje tem musiquinha romântica pro pessoal, forró real e logo em seguida o cantor Belo e para fechar a noite Zezé de Camargo e Luciano, ou seja, a noite do romance, né? Lá no Parque do Povo. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Um beijo pra você, a gente volta a se encontrar amanhã, tô te esperando. Tchau!